mais uma parte desse ano tão complicado que tivemos. Mas, de acordo com esse número, a gente teve as mulheres respondendo por só 17% do total dos filmes dirigidos. Roteiro aumentou um pouquinho, 21%, isso no Brasil, obviamente. Fotografia e direção de arte tem aqui, ó, 5%. E a maior presença é na produção, né? Essa função já clássica das mulheres botarem os projetos em pé, fazerem acontecer, e é uma função que as mulheres fazem maravilhosamente bem e que continuem fazendo também. E aí, ó, 2.500 filmes registrados na agência até então. Então, são números que a gente vê que dizem muita coisa, a gente pode ir destrinchando aqui, e que a gente gosta muito de apontar, né? E a Débora Ivanov, né, que foi uma das diretoras da Ancine, ela, nesse momento, Débora estava lá na direção, ela trouxe essa declaração muito importante, né? Os dados nos levam a entender que a construção das narrativas vem dos roteiristas, dos diretores, por mais que os produtores participem, é dos homens. Por quê? Porque é uma questão de número, né? O olhar que vai construir o imaginário de nossa sociedade, de novas gerações, é masculino. Então, a Débora trazendo isso, muito importante que a Lorena ressaltou isso aqui nessa apresentação, ela fez durante o Seminário Internacional das Mulheres do Audiovisual, né, em 2017. É esse sentido que é importante. Eu vou até parar de dividir aqui, porque aí eu vou falar uma coisa. Quando a Débora estava fazendo essa atividade e teve as mulheres do audiovisual que se uniram, né, nos coletivos para começar a pensar e organizar isso, a Débora sempre conta, eu estou aqui abrindo aspas da Débora, que é uma pessoa que eu admiro demais o trabalho dela, que nessa reunião Marina Persson trouxe isso também, que era, gente, a gente precisa de números, porque só a gente dizer, a gente não ocupa, a gente dirige, isso fica muito vago, né? Mas dirige, tem essa diretora maravilhosa, por exemplo, Júlia Rezende, maravilhosa, que vai dar workshop aqui no festival. Mas tem a Tizuka, que é incrível, mas tem a Tata Amaral, a Laís, é verdade, são importantíssimas e a gente comemora e agradece o trabalho delas. Mas tem a Jarani Castro, que inclusive está na foto da apresentação do slide, né? Cineasta paraense, que dirigiu o primeiro longa dela há pouco tempo, então, que faz parte do Mais Mulheres também. E aí foi isso, assim, então vamos levantar esses números, os estudos vieram, né? E a coisa tomou corpo, você pode olhar essa porcentagem. E também, a partir disso, pode-se fazer mais, porque a gente tem essas estatísticas. Por que a gente fala isso, né, Lorena? Eu dou aqui um exemplo do Festival de Sundance, que eu sempre digo para as pessoas, minha meta de vida é Sundance. Sundance, nos Estados Unidos, o maior festival de cinema independente do mundo, que, né, de cada indicado ao Oscar, 2 com certeza estrearam em Sundance. Documentário, com certeza. 3 foram premiados em Sundance. Esse ano, literalmente, é isso. É um festival muito importante, muito inclusivo, sempre foi. Ele dita as tendências nesse sentido. Sundance tem um tipo de formulário de inscrição, gente, até para jornalistas, que já facilita essa elaboração da estatística. Você se coloca lá como gênero, se você é cis, se você é trans, sua raça, sua etnia, sua cultura, tudo para mapear, porque depois isso entra no banco de dados, essa estatística já sai muito mais fácil automaticamente. Então, Sundance trouxe esse ano a marca histórica de que 50% de todas as obras do festival que foi realizado esse ano online foi dirigida por mulheres. Teve mulher na direção. Pode ter sido co-dirigido e tal, mas teve mulher na direção, em todas as mostras. É super importante isso. É o que a gente luta, 50-50. Tem um coletivo 50-50 francês que fez aquela ação no Exatamente. Festival. Flávia, eu vou só te pedir licença, eu vou então compartilhar essa tela de quanto a gente avançou até hoje, que é o que você está falando exatamente, só para as pessoas que estão nos assistindo poderem também memorizar alguns desses dados que eu acho que são importantes, né, dessas informações que a gente está compartilhando aqui. Então, gente, pode continuar. É isso, assim, se a gente tem menos de isso que a gente trouxe aqui, tem menos de 20% de mulheres assinando a direção de longas, né? Tem Sundance, que trouxe isso, esse 50%. Tem as mulheres que eu citei aqui do Oscar, ó, 2 indicadas ao Oscar de melhor filme internacional. A tunisiana, né, a Kauter Ben-Haimia, e pelo Homem que Vendeu Sua Pele, e a bósnia Jasmila Zbanit, pelo Kovacs Aida, que já chegam por aqui, viu? Ele já tem distribuição no Brasil.
E a gente tem as duas mulheres indicadas ao Oscar, de direção, a Chloe Zhao, que a gente comentou aqui, né, que vai ganhar tudo, Chloe Zhao ganhou o Globo de Ouro e tal, e a Emerald Fennell, que dirigiu Bela Vingança. Emerald Fennell, se quem assistiu The Crown aí, ela faz a Camilla Parker Bowles nessa última temporada do The Crown, além de ótima atriz, é ótima diretora, indicada ao Oscar aos 35 anos. Impressionante, né? Mais jovem do que eu, gente. Fico passada. Ela estava na penúltima e na última temporada de The Crown, essas duas últimas. Exatamente. Verdade. Então, assim, a gente traz isso e junta, joga para Sundance, vem, porque nós estamos todos conectados, né? E se a gente puder mirar nesse tipo de exemplo, e não é que Sundance tem cota, né? A cota, não que eu seja contra, não, eu acho que a gente tem que estar sempre olhando, prestando atenção nisso, mas é porque sempre teve essa mentalidade aberta dos selecionadores, né? Curadores, da direção, de todo mundo, para a diversidade do mundo, né, Lorena? Muita gente fala que... Por que é importante? Hoje, aliás, um amigo jornalista me perguntou qual é o recado que a galera ainda não entendeu? Eu diria aqui, antes de passar a palavra para a Lorena, para a gente continuar, o que muita gente não entende no recado é que diversidade é bom para todo mundo. É bom para a indústria, porque você tem um leque muito mais diverso de histórias para vender mesmo para o seu público, se você quer vender ingresso, assinantes nas suas plataformas, onde for. Para quem produz, porque isso fica mais saudável, e para o espectador, eu acho principalmente, porque eu vou ter um leque muito maior de histórias para assistir. Uma das grandes séries para mim do ano passado, dessa temporada, foi I May Destroy You, que é uma série inglesa, dirigida por uma atriz negra, inglesa de origem africana, a Michaela Coel, que é genial, que rompe vários paradigmas da forma como é construída, é uma lógica muito interessante de pensamento dela que ela conseguiu transpor para o audiovisual. Ela é autora e também dirige, e é sobre violência, né? Sobre o trauma que ela sofre depois de um Boa Noite Cinderela, e ela conta de uma perspectiva que é só dela, porque ela também sofreu na vida real um golpe assim. Não acho que só uma mulher que sofreu uma violência dessa poderia criar algo assim. Mas é completamente diferente o projeto que a Michaela trouxe, porque ela trouxe literalmente a experiência, né, nas vísceras assim, de autora, e é inteligente, uma grande atriz, uma grande diretora, grande roteirista. Então, assim, se a gente não tivesse um mercado aberto para que uma pessoa como ela, de origem humilde, imigrante, na Inglaterra, no audiovisual, chegasse a posição negra retinta, negra, né? E poder dirigir a sua obra, a gente não teria uma super obra como a dela. E eu quero ver obras como a dela. Então, é isso que eu estou dizendo. É bom para todo mundo. Então, eu encerro essa primeira parte aqui, senão eu falo até às 10. Não, mas eu acho que é ótimo te ouvir falar, né, Adriana? Mas, assim, você citou, por exemplo... Eu estou aqui acompanhando. No comecinho, a Jenna Davis, né? Todo esse trabalho fundamental que ela faz, além de ser uma atriz incrível, Thelma e Louise, né? Trabalhar como produtora também, mas ela faz esse trabalho que eu acho que é mais admirável ainda, porque ela foi uma das primeiras pessoas realmente na indústria a se atinar a importância, né, dos dados para que, de certa forma, a gente conseguisse realmente diminuir, né, esse abismo que existe, né, entre mulheres e homens, entre uma categoria específica de homens, inclusive, né, homens cis, brancos, né, que têm uma certa ascendência social. Então, de certa forma, eles dominam os meios de produção e seria diferente com a indústria do audiovisual mundial, né? Então, quando ela fundou o Instituto e começou a analisar esses dados, ela, de certa forma, vai fazer, digamos assim, uma conclusão, né, uma espécie de síntese do trabalho dela e uma análise sobre a indústria num documentário que foi exibido aqui na Mostra de São Paulo em 2018, que é o Isso Muda Tudo, né? E aí, ouvindo até a Flávia falar, nesse final, do que o colega, né, jornalista perguntou, mas por que a gente ainda não atinou, por que a mudança ainda não veio? É porque o que a gente propõe, de certa forma, né? E esse documentário acho que frisa muito bem isso, quando ele vai falar da importância do Me Too, da importância... Deixa eu só botar aqui na lâmina do Me Too. Que ele vai falar da importância desses movimentos em 2018. Então, assim, né, a gente tem essa linha do tempo. A Kathryn Bigelow ganha o Oscar, né, em 2011 por Guerra ao Terror. Aí a gente, né, alguns anos decorrem para que em 2018, de certa forma,
por conta dos escândalos sexuais envolvendo, né, várias figuras de Hollywood, entre elas, enfim, um grande produtor, né, que era o Einstein, Harvey Einstein. Isso é meio que como se fosse a explosão da tampa da panela de pressão, né? Então a coisa se realmente, né, ganha uma outra proporção. As atrizes, inclusive, que têm mais voz, né, como Meryl Streep, como a própria Geena Davis, né, meio que tomam a frente desse movimento, e aí surge, né, o Me Too e o Time's Up no dia 1º de janeiro. Né, como realmente essa proposta, enfim, Ava DuVernay também, que é uma cineasta que a gente adora, né, Flávia, que também é muito militante, tá muito à frente de todos esses movimentos, que são movimentos não só do cinema, mas movimentos políticos, né, em defesa da integridade das mulheres e da colocação no mercado de trabalho. Então, assim, são estruturas que se movem e movem toda a sociedade global, de certa forma, porque é isso, tipo, provoca uma transformação, uma mudança de paradigma, que é uma coisa que, na verdade, é meio que um abrir de olhos, né, que se propõe dar mais oportunidade, né, e dar mais visibilidade, porque as mulheres sempre estiveram aí. As mulheres sempre produziram, sempre dirigiram seus filmes, era uma maioria no começo do cinema, nos primórdios do cinema, né? Como a gente gosta de bater nessa tecla, e tem gente que vira e diz, nossa, mas agora vocês querem propor, digamos, uma revisão histórica, né, da história do desenvolvimento da linguagem cinematográfica? Sim, a ideia é essa. A gente não pode mais continuar ensinando, fazendo cursos onde a história do cinema começa com os Lumière, passa pelo Méliès, passa pelo Griffith, passa pelo Einstein, o maior filme da história é Cidadão Kane, e a gente tem Hitchcock, a gente tem na contemporaneidade Tarantino, e é isso. Não é isso. Desculpa, mas não é isso. Acho que nessa hora tem que se guarnecer um pouco as paixões, né, e entender que as mulheres precisam estar ali preenchendo essas lacunas porque são seus lugares devidos, né? A primeira cineasta do mundo a fazer filmes narrativos, independente do gênero, é Alice Guy Blanchet, né? E muita gente, Por quê, né, Flávia? Por que se demorou tanto a descobrir Alice Guy Blanchet na própria França? É machismo, sabe? É isso, é não querer sair dessa estrutura hegemônica, né? Desse cânone, porque a gente não pode dizer que a novela vague existiu antes do Jean-Luc Godard e do Truffaut, por exemplo, porque isso é heresia. Mas o primeiro filme da novela vague é o filme da Varda, La Ponte-Corte, entendeu? Que ela faz em 57. Então, desculpa, mas é a realidade, sabe? Gostem ou não. Então, assim, desculpa até esse tom, mas é porque é isso. As pessoas precisam parar de ser resistentes e entender que as mulheres têm que ocupar esse lugar, porque esse lugar sempre foi ocupado por elas. Elas, na verdade, foram alijadas, nós fomos alijadas desse lugar, porque o cinema se tornou lucrativo. E aí, se ele se torna lucrativo, automaticamente não é interessante que as mulheres estejam à frente disso, né? Claro. E é interessante isso que a Lorena traz, da Alice, porque, gente, assim, eu não tenho nenhum problema de admitir. Eu estudei cinema também, na ECA, fiz aulas, muitas aulas, não sou formada em cinema, sou formada em jornalismo, mas vi muitas aulas em cinema, na ECA. Tenho mestrado na Inglaterra, Lorena também é cineasta. Eu nunca tive aula sobre a Guy Blanchet, assim, específica. Mulheres nos movimentos, a gente sabe, não é uma universidade ou outra, é um sistema todo. Não eram estudadas como hoje está sendo revisionado e incluído nos currículos, e nem mesmo na mídia, por críticos, né? Essas grandes coleções que vêm, a Criterion Collection, por exemplo, que é uma coleção incrível, o número é muito menor das cineastas, né? E tem 2 filmes, né, Lorena, que a gente pode recomendar para assistir, para descobrir. Tem um sobre a Alice Guy Blanchet, que é um documentário que foi recém-lançado, que conta toda a história dela e traz entrevistas com muita gente de mercado, dizendo, nossa, eu sempre trabalhei com cinema americanos de Hollywood, e dizendo, eu nunca ouvi falar dela, nossa, que coisa louca, eu estudo cinema, eu sou super informado. E tem um outro que se chama E a Mulher Criou Hollywood, né, que é um documentário que já deve ter uns 3 anos,
que conta que tudo está isso que a Lorena disponível, né, falou. inclusive no YouTube, na íntegra, dá para assistir. O Binatural é um pouco mais difícil, que é o da Alice Guy, mas ele está disponível em algumas plataformas também, acho que na Vivoplay, atualmente, ele está disponível. E ele surge de uma necessidade, né, da própria diretora. Eu cheguei a trocar uma ideia com ela no Twitter, a Pamela B. Green, que ela é muito acessível, né, e ela adora ver o filme circulando, assim, que, na verdade, ela descobriu também a Alice Guy há pouco tempo, e meio que foi isso, despertou nela essa necessidade, como documentarista, de mas eu vou contar para as pessoas quem é essa mulher, porque não é possível, sabe? Que a gente não tenha informações sobre ela, que a maioria dos filmes dela tenham se perdido, então eu vou atrás dos familiares dela. E assim ela foi, né, fazendo esse grande serviço social, né, para a história do cinema e da humanidade mesmo, que é recontar a história da Alice Guy. Isso aí. E aí a gente reconta a história do cinema, né? E a mulher criou Hollywood e mostra exatamente isso que a Lorena está dizendo. Quando o cinema foi incipiente, quando ele era uma coisa de pioneirismo, meio mambembe, vamos criar algo do zero, as mulheres ocupavam muitas posições. Posições de produção, direção, roteiro, montagem, muita coisa. E aí, quando o cinema foi se tornando algo mais comercial, visando mais o lucro, né? Isso em Hollywood, as mulheres foram sendo empurradas, 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 mas não só nos cargos, a história meio passou, meio não se contou a história delas. E é importante a gente saber a história, porque, né, ninguém está abrindo aqui picada no mato, não. Já teve várias pioneiras que abriram, entendeu? Inclusive brasileiras. Né? Então a gente Verdade, faz de lá fora verdade. para falar da gente também. Nós já tivemos as nossas pioneiras abrindo picadas. É que o mato cresce de novo, a gente vai lá e abre de novo a picada, entendeu? Mas é um constante trabalho. A gente tem que estar sempre aí, não deixando esse mato aí do esquecimento crescer, né, da subrepresentação. Então, as brasileiras também, né, Lorena, foram importantíssimas para o nosso fundamental, né? E é parte desse movimento, né? Principalmente de 2018 para cá, Flávia, a gente teve mostra da Helena Solberg, que é a nossa única representante, mas uma representante fundamental no cinema novo, né? Cinema novo, temos Glauber, que por motivos óbvios é realmente muito insensado, né? Nelson Pereira dos Santos, mas a gente tem a Helena Solberg também, né? E aí teve uma mostra incrível dela, né? Eu tenho o catálogo que eu guardo, tenho 2 catálogos que eu guardo com, enfim, com muita comoção até hoje, porque eu acho que vai ser item de colecionador daqui a uns anos. Mas ainda falta muito nesse sentido, tipo Carmen Santos, né? Que é essa que aparece aqui na ilustração, atriz, produtora, diretora, sabe? A gente tem assim pouquíssimo material sobre a Carmen Santos. A gente não tem todos os filmes dela, infelizmente, né? Uma pioneira do cinema brasileiro e paulista, por exemplo, como a Cléo de Verbena. A gente não tem mais cópias do filme dela, do Mistério do Dominó, né? Então, assim, a gente precisa realmente, junto com a iniciativa privada e com a iniciativa pública, de certa forma, refazer o legado dessas mulheres, né, que são fundamentais para a gente entender esse lugar também do cinema brasileiro hoje, das mulheres nesse contexto, né, e dar os louros devidos. Gilda de Abreu é uma das grandes recordistas de bilheteria da história desse país, né, com Ébrio. E quem sabe disso, além de nós, né, de certa forma, que fazemos parte desse mercado, mas ainda assim, acho que essas informações precisam circular mais, né? Eventos como esse são fundamentais por causa disso também. Então, tenho que parabenizar a Adriana várias vezes, porque não é só um tema, né, uma caixinha, um recorte mulher de cinema, é uma questão realmente de cidadania, né? A gente falar da presença e do papel das mulheres, né, no desenvolvimento da arte cinematográfica. Meninas, deixa eu fazer aqui um comentário para vocês. Estão me ouvindo? Sim. Porque assim, eu percebo, né, que a gente foi aquele primeiro comentário que eu joguei um pouquinho no início do debate, que foi muito difícil a gente chegar até esse momento que nós estamos agora, onde a gente vê, a gente liga nos nossos canais de streaming, enfim, muitas personagens protagonistas mulheres. Né? Foi muito difícil a gente chegar até esse momento. Nos anos 20, as mulheres estavam sempre nos papéis de submissão, donas de casa, prostituta, bruxa, aquela coisa que a gente conhece. Aí, nos anos 60, a gente faz uma revolução com o feminismo, a gente começa a tomar lugar. Mas a gente viveu, nós três aqui, o nosso setor contemporâneo, um momento em que
começou a se buscar protagonismo feminino, as histórias contadas onde mulher estaria, né, contando suas versões, suas próprias histórias. E foi muito recente, né? Isso aconteceu o quê? 2014, 2015 para cá. Vocês concordam com isso? Concordo totalmente. Eu Principalmente com o FSA também, né? O FSA proporcionou, de certa forma, né, com toda a variedade dos Prodaves, né? E o próprio Prodecine proporcionou com que a gente pudesse ter uma diversidade de produções grande, né? Chamada para produção de longa-metragem, de série. Eu acho que veio essa preocupação também junto com isso, né? A própria Carmen Santos deu nome, né, Adriana? Desculpa te cortar, mas só acrescentando. Ela dá nome a uma premiação específica dentro do edital, né, de produção audiovisual do falecido Ministério da Cultura, mas ela dá nome a um edital específico para mulheres, né? Então, eu acho um reconhecimento fundamental, inclusive, e uma crítica necessária. Impressionada é que, por incrível que pareça, é uma história muito recente, né? Nós temos apenas, assim, são poucos anos em que a gente começou a ter uma indústria que se preocupa com esse posicionamento da mulher, ou seja, agora que essa coisa começa a tomar corpo, né? Uhum. Olha, e eu acho que é uma mistura, né? Assim, desculpa, só para concluir, Adriana, a gente tem sempre que olhar que as coisas mudam com forças atuando juntas, né? A sociedade, as mulheres, no caso, né? O poder público, porque é política pública, como a Lorena apontou, os festivais, né? Então, assim, uma coisa alimenta a outra, é isso que a gente falou no começo. Todas as áreas têm que estar ligadas, se comunicando e atentas, né? Se não, e se o poder público, as nossas políticas públicas falham, a cadeia toda é comprometida. Se a sociedade civil também, nós, né, não estamos atentos, também isso é comprometido. Então, é um trabalho eterno, e é por isso que concordo, um festival como esse e outros festivais que destacam o trabalho das mulheres são imprescindíveis, porque parece muito, mas é muito ainda que a gente tem que fazer, né, Adri? Com certeza. E vocês querem que eu faça uma primeira pergunta que a gente recebeu aqui? A gente já começou a receber perguntas, ou vocês querem continuar? Pode fazer. Porque a gente é assim mesmo, a gente emenda, na verdade, uma conversa. Então, é bom saber o que as pessoas estão pensando, o que elas... Ricardo Cota está aqui com a gente, nosso querido Ricardo Cota, meu amigo, jornalista, crítico, uma pessoa que trocou muito comigo na construção desse festival. Inclusive, quero mandar um beijo, agradecer ele por estar aqui com a gente. Muito obrigada, tá, Cota, querido? Ele diz o seguinte, pergunta para a Flávia. Flávia, como é que você viu essa decisão do Festival de Berlim de cancelar a premiação de melhor atriz e melhor ator e deixar isso solto, unificado? Como é que você vê isso? Olha, Cota, essa pergunta é ótima, sabe? Que no começo, quando saiu a notícia, eu vi com dúvidas, assim, eu fiquei meio preocupada, eu acho que como todo mundo, porque a gente falou, cara, tem muito mais filmes por uma questão de estatística com personagens masculinos. Ainda tem isso que a Adriana falou, que demorou muito para a gente trazer os personagens femininos além desses estereótipos, né? Ainda que o circuito de cinema autoral, que é o que Berlim tem muito em voga ali, dá mais diversidade, sempre deu, né, mais importância para a diversidade e bons papéis femininos. Mas a gente ficou com medo de falar, olha, se a amostragem é maior, a chance de personagens, né, masculinos serem mais vistos, os atores, né, e os atores ganharem mais holofotes, pode ser. E eu confesso que eu acho que foi uma visão meio não muito bem pensada. Eu acho, o que eu gostei foi, eu falei, mas também os atores merecem e as atrizes também. Se você só dá um, você diminui esse prêmio. E prêmios são importantes para destacar trabalho de ator e atriz, né, deles em si, mas Sim. também os filmes, porque os filmes precisam dos prêmios para serem comentados, comprados, assistidos. Só que aí eles vieram com coadjuvante. Aí eu curti, né? Tem ator ou atriz, né? Atuação principal e coadjuvante. Aí bacana, porque não diminuiu um prêmio, né? Manteve, vamos dizer assim, numericamente. E esse ano, a primeira vez, acho que não foi de propósito, mas aconteceu, a melhor atuação foi para uma atriz, a atriz alemã, de um filme muito legal, divertidíssimo, que eu adorei, que se chama I'm Your Man, né? Eu sou o seu homem, esse cara sou eu, né? Que é uma alemã, uma antropóloga que dá as voltas aí com um robô do amor, que ele foi feito sob medida para ela. E é bem interessante, sim, esse filme. Fala muito dos relacionamentos nesses nossos tempos de aplicativos e todo mundo quer tudo pronto.
E a atriz coadjuvante, o ator, a atuação coadjuvante, foi para uma atriz de 20 anos, que foi o primeiro filme que ela fez na vida. E ela é uma húngara, né? Um filmaço também húngaro. E ela aparece assim nos, sei lá, 15 minutos primeiros, que o filme são episódios, e ela está no primeiro. Assim. Foi tão impactante que ela ganhou esse prêmio. Então, eu achei interessante. Eu acho que foi um recado também do júri dizer, ó, a gente está dando para 2 mulheres para mostrar que não vai ser assim. Berlim vai ficar atento ao trabalho. Mas eu acho que no futuro, Cota, talvez uns 5 anos aí para a gente saber o que deu isso mesmo, sabe? Mas como o Berlim é um festival sempre, como eu disse, atento, eu acho que eu espero que depois não fique injusto para os atores, que, sei lá, tiver uma edição com atores maravilhosos e a coisa não ficar direcionada para nenhum nem para outro. Ou, quem sabe, vão rolar mais empates aí, né? E é fundamental o papel da curadoria, né? Que esteja realmente alinhada, entendendo o que é diversidade, né? Não, entendendo para além de toda essa questão que envolve também, né, hoje esse buzz mercadológico das redes sociais, mas assim, realmente preocupada com essas questões, preocupada com o recorte, né? Então, recortes curatoriais são fundamentais, entender, né, qual é o clima do festival nesse ano, né, num ano de pandemia, então, né, de que forma que realmente esse trabalho vai ser feito. Então, acho que esse olhar é fundamental, né, Flávio, pelo que a gente vem discutindo, acho que não só Berlim tem essa especificidade, mas Veneza também, né, que onde a Cloizal, inclusive, já ganhou prêmios, né, com esse filme, Nomadland, mas, assim, é uma coisa de anos também, né, os festivais, de certa forma, europeus, né, 3 mais reconhecidos, digamos, né, Cannes entrando junto aí, de certa forma, estão um passinho à frente, talvez, ou meio passinho, não sei, vocês podem opinar também nesse sentido, do que, por exemplo, as premiações da indústria hollywoodiana, né? Eles conseguem estar mais alinhados, de certa forma, ou entendendo os zeitgeist, né? Entendendo essa necessidade realmente de, né, não subjugar, digamos assim, mulheres, né, realizadores negros, realizadores orientais, né? Isso, na verdade, sempre foi uma tônica, né, dos festivais. Acho que sim. Eu acho que todo mundo tem que ser prestigiado. Se a gente está com uma seleção plural, em que diretoras também estão sendo destacadas, né, produtoras, grandes personagens femininas, a gente vai achar super natural e justo se tiver um grande ator que merece o Urso de Ouro, né? E eu acho que é isso, assim, tem que ser equilibrado e justo. E eu espero que as próximas edições sejam assim. E menina, tem mais uma coisinha, mas acho que a Adriana tem mais uma pergunta, né? Então eu deixo para... Finaliza, por favor, Lorena. Não, por favor, vai. Não, eu só queria ressaltar, né, agradecer também a intervenção do Cota, que eu acho que é importante, né, a gente pensar em diversidade para além de gênero também, né, pensar em todas essas questões, mas, assim, da importância dos festivais, né, como o próprio Infinito Festival, né, o Festival de Mulheres do Audiovisual, o Festival Internacional de Mulheres, enfim, festivais específicos, né, voltados realmente com uma curadoria que, né, seleciona filmes dirigidos por mulheres ou com personagens femininas sendo representadas de uma forma, né, afirmativa e interessante, são fundamentais porque vamos, de certa forma, ditar também um pouco, né, de que maneira que os outros festivais vão estar fazendo suas seleções. Isso tem acontecido no Brasil, eu acho que de forma sintomática, né, nesses últimos anos também, principalmente nos últimos 2 anos. E aí a gente vê que muitos filmes que têm se destacado, que estão, inclusive, nessa segunda edição do festival, né, nas mostras, são filmes que passaram por alguns desses festivais, foram premiados, na verdade, fizeram suas premières, às vezes, nesses festivais, e acabaram conseguindo ter uma carreira longeva, né, e chegar no streaming também, enfim. Você tem, né, vários filmes aí, filmes de Lúcia Murat estão na Amazon Prime, o próprio filme da Jorânia Paratandi também está no Amazon Prime, a CP Cine tem catálogos com vários filmes também, né, filmes recentes, inclusive, né, de cineastas brasileiros. Então, só pontuando também essa importância desses festivais, né, de certa forma, servirem um pouco como esse termômetro aqui desse mercado. Então, que eles proliferem, que tenham vida longa mesmo, como o nosso aqui. Em nosso festival, a gente conseguiu selecionar 56 filmes de direção de mulheres e
fiquei preocupada, porque a gente vai fazer o Festival Internacional, o Infinito Brazilian Film Festival, e assim a gente não tem muitos filmes dirigidos por mulheres. A gente, assim, a produção é isso aí mesmo, são 20% do que se produz hoje anualmente ainda é uma minoria as mulheres, né? Agora, vocês que fazem parte, eu tenho uma pergunta aqui da Maria Augusta, dizendo o seguinte, que, assim, vocês que fazem parte, integram o coletivo das Elviras, são críticas, mulheres, qual a importância desse olhar da crítica feminina diante a cinematografia? Porque eu acho que também tem uma coisa... Será que o homem sexualiza a mulher também como crítica? Como é que vocês veem isso? A Lorena pode até falar, que a Lorena até dá um curso em que ela fala bastante disso. Mas para começar aqui, eu acho que é assim, sem generalizar, né? A gente está falando grosso modo, né? Via de regra, mas existem críticos de toda forma, né? E de novo aqui, existem ótimos críticos maravilhosos, homens, mulheres, e eu acho que quando a gente fala da crítica à mulher e o coletivo Elviras, é para ter esse equilíbrio, né? Esse diálogo mais equilibrado. Quando as Elviras foram criadas, Adriana, veio muito da vontade, principalmente das críticas que sempre ouviam assim. Por exemplo, tem o festival aqui, e você vai montar uma mesa e fala, gente, não conheço nenhuma crítica à mulher. Esse filme é dirigido por uma mulher, ele fala da história, não precisa falar de história de mulher, né? Pode ter um filme de mulher sobre guerra, sobre qualquer coisa, sobre um personagem masculino, é isso que a gente quer, né? E um homem fazendo filme de personagem feminino também, sem amarras. Mas eu tenho aqui um filme sobre uma diretora e eu queria um debatedor, uma mulher, uma crítica, enfim, uma mediadora. Eu não conheço. A gente ouvia isso em vários festivais importantes. Continuamos ouvindo, na verdade, né? Não tem. E foi uma questão não de cobrar, mas de perguntar. Por que esse debate você não chamou aquela crítica acadêmica ou aquela crítica daquele... porque a gente não conhece, porque fica muito nu. E eu entendo até também que existe uma lógica. Você vai conhecendo, vai lendo. Quem que escreve nos grandes veículos de imprensa? Em geral, são homens os críticos. Por uma questão de estrutura. Em geral, não é sempre. Pensa aí, puxa aí quem está nos assistindo. Quem são os seus críticos profissionais? Mulheres ou homens preferidos? São homens. Entendeu? Quais foram os que formaram você, que você leu na sua infância lendo? Aí todo mundo, quem é mais da área, fala, não, mas tem a Pauline Kael, né, o Kael, que é americana. Mas só sempre ela. Tá? Vira um Tolkien, como a galera fala. É sempre ela, tá ali, ó. Não, eu li. Mas não tem outras? Só tem essa também? Quase como que... tá aqui, ó, cartão valendo, é ela que eu uso. Cadê esse diálogo, essas vozes mais? Não tinha. Óbvio que a gente lê, óbvio que eu leio, óbvio que me formaram. Imagina, eu trabalhei 15 anos no Estadão, aprendendo diariamente, lendo e trabalhando com Luiz Carlos Merten, Luiz Anioric, que leio até hoje, amo, admiro, Inácio Araújo na Folha, os críticos do Globo, pelo amor de Deus, né? Mas a questão é, e a diversidade? Assim como a gente também quer críticas trans, críticas indígenas, críticos indígenas também, como querem os cineastas. Então, assim, veio muito dessa vontade, justamente para a gente ter também um coral de vozes sobre os filmes. Não quero também só ler mulheres, pelo amor de Deus também. Mas, assim, um filme é lançado, por exemplo, vou dar um exemplinho aqui, rapidinho, antes de passar para a Lorena. O Never, Rarely, Sometimes, Always, né? Que é o Nunca, Raramente, Às vezes, Sempre, que é o filme da Eliza Hittman, que ganhou prêmio em Berlim, ganhou prêmio em Sundance, estava aí na lista para o Oscar e não ganhou nenhuma indicação, e membros da academia dizendo que não iam nem ver, alguns, tá, gente? Alguns, mas só de alguns se darem a esse direito, eu acho que isso já diz muito, que não ia ver filme sobre aborto. Então, assim, é por isso que eu quero diversidade, porque o filme não é sobre aborto. O filme é sobre tantas outras coisas profundas. Eu disse isso lá no Instagram da Eliza Hittman essa semana, que ela postou. Ela fez um post. Que eu falei, cara, o filme dela fala sobre a solidão de você ser uma mulher e ser mulher adolescente. A solidão dela começa muito antes, a falta de diálogo, dela engravidar. A personagem é uma adolescente, né, que quer fazer um aborto.
começa em casa que ela não tem diálogo com os pais, nem abre essa abertura. Você nem sabe como é que os pais reagiriam, porque nem abre, não tem diálogo dessa menina com o pai para coisas corriqueiras. Falta de diálogo na escola, de quem devia atender essa menina, do namorado, sei lá, o cara que ela está ficando. Existem muitas solidões dessa menina, e o filme também fala da sororidade, do companheirismo, assim, ó, parceira da prima dela, das redes que as mulheres têm que construir para sobreviver. O filme não é sobre aborto, mas as pessoas reduzem é um filme sobre aborto. Então, assim, eu li tudo quanto é crítica de mulher, das mulheres americanas, das brasileiras, como é que a gente vê, porque eu quero ver como é que as críticas mulheres veem um filme sobre isso. Não porque os homens não vão analisar bem, eu li críticas incríveis de homens também. Mas como é que uma crítica que, pela experiência, não só pelo profissional, mas pela experiência de vida, vai ler um filme que fala da solidão de uma adolescente? Né? Quem já foi adolescente, quem já passou por esse período, eu quero ler. Então, é nisso que acho que é importante a crítica, para a gente ter diversidade. E um homem, espectador, também pegar uma crítica de uma mulher e falar, deixa eu ver como é que uma mulher vai falar desse filme. Estou dando um exemplo extremo, mas também vamos ver como é que uma mulher vai falar de um filmão de guerra aí pesadíssimo. Deixa eu ver como é que uma mulher vai falar de um filmão de game, do Monster Hunter. Deixa eu ver como é que as minas estão falando hoje em dia de Monster Hunter. Então, acho que é isso, sabe? De novo aqui, desculpa, me estendi muito, mas acho que Não, mas eu acho que tu fizeste um gancho ótimo aí em relação a essa miopia intelectual que acaba virando, na verdade, uma má vontade, né? No caso específico do filme da Elisa Hittman, que é um filmaço, independente de ser um filme dirigido por uma mulher, né? Que traga personagens femininas muito bem delineadas, mas ele é um cinema da melhor qualidade. E, assim, essa miopia intelectual, essa má vontade, ela só se dá, infelizmente, em sua maioria, com filmes feitos por mulheres, né? A gente já viu vários exemplos disso, você falou, de certa forma, da comunidade aí, né, de gamers, mas aí eu pego a comunidade, por exemplo, dos geeks, dos nerds, né, dos fãs das adaptações de quadrinho que proliferam nos cinemas, o quanto que a Patty Jenkins sofreu quando ela foi, né, apresentada como a diretora de Mulher Maravilha, e é um filme sobre uma heroína, mas de jeito nenhum eles não queriam que uma mulher dirigisse, porque eles queriam que, de certa forma, aquela manutenção daquele olhar masculino, daquele olhar opressor, daquele olhar que olha o corpo da mulher, né, a partir desses enquadramentos que sexualizam aquele corpo mais do que ele já é, eles queriam ver a Mulher Maravilha, né, com o perdão da palavra, gostosona, e era isso, eles não queriam que ela tivesse tridimensionalidade, profundidade, conflitos, que ela vivesse dramas. Não, eles só queriam que ela saísse por aí, distribuindo seu papo em todo mundo, com a roupa menor possível, né, e sendo filmada da forma mais escrutinadora possível. Então, assim, a gente precisa realmente, né, eu digo até bater o pé, porque lembra um pouco essa coisa da birra da criança, mas as Elviras, elas vêm preencher esse vazio, que na verdade não é um vazio, né? A gente passou anos, né? Eu vi surge em 2016, a gente passou anos aí, estava fazendo esse trabalho pedagógico de falar para as curadorias dos festivais, de falar para os produtores, né? Que, gente, existem mulheres críticas de cinema, se elas não estão no Estadão, na Folha, no Globo, é porque a estrutura é desse jeito, né? Elas não são realmente maioria, elas não são consideradas críticas de cinema para serem remuneradas como tal, mas elas existem. Elas estão na academia, elas têm seus canais de YouTube, elas escrevem nos seus blogs. E aí a gente começou, de certa forma, a fazer esse burburinho que, claro, aproveitou esse momento, né, aqui, de 2018 para cá, somente, né, 2017, 2018, que foi dessa ebulição, e aí meio que aproveitando a moda para estabelecer essa mudança de paradigma, né? Então, a gente teve, por exemplo, um júri inteiro formado por Elviras no Festival de Tiradentes, na Mostra de Tiradentes, que é uma coisa que a gente se orgulha muito até hoje, sabe? O coletivo não está tão atuante nesse momento da pandemia por várias questões, porque, né, todas nós aqui estamos batalhando, né, para ficar bem emocionalmente, para trabalhar e tudo mais, mas a gente tem essas pequenas conquistas que, na verdade, a gente quer intensificar, né? A gente quer realmente que Elviras seja uma iniciativa que, de certa forma, vai puxando outras. Então, a Manifesta, por exemplo, Cinema, a Manifesta Feminista, que eu e Flávia fazemos parte, foi fundada no Festival de Brasília.
né, de 2 anos atrás, porque a gente não aguentava, né? E eu falo, gente, crítica de cinema, atrizes, produtoras, diretoras, roteiristas, vê alguns filmes da seleção com uma visão, com uma representação, Adriana, completamente equivocada das mulheres. Filmes que romantizavam o estupro, filmes, sabe, que traziam uma questão muito delicada de percepção sobre mulheres de certas regiões do país, sabe, completamente, enfim, não precisavam nem existir, mas mesmo assim, em vez da gente falar dessa forma, a gente foi para os debates, a gente debateu o festival com os realizadores, com a coordenação e tivemos espaço para, no encerramento do festival, ler um manifesto, né, a Manifesta, né, e fundar, de certa forma, esse grupo de mulheres, que é um grupo que, de certa forma, tem agido muito no combate ao assédio, né, na nossa indústria. Então, o assédio em todos os níveis. A Manifesta, de certa forma, se torna um refúgio, né, a gente troca muitas informações, troca ideias e também encampa certas campanhas. Então, quando se começou a falar, por exemplo, também, não só das mulheres, mas das mulheres pretas do audiovisual brasileiro, onde estão as mulheres pretas do audiovisual brasileiro? Porque, né, é importante agora falar sobre narrativas decoloniais, sobre o Brasil e as narrativas negras no país, mas quem é que pode contar essas histórias? Não conheço nenhuma cineasta negra, nenhum roteirista, o que eu faço? Aí chega a Manifesta, monta vários cards, faz uma campanha, né, pegando, claro, né, toda a repercussão negativa, mas que acho que foi um aprendizado muito importante para a Globo e para a Antônia Pellegrino, né, da série da Marielle, que a princípio era uma série feita só por pessoas brancas, né, por mais que tivesse uma ligação com ela, mas, enfim, isso é uma questão identitária muito complicada. Como é que vai se falar de uma das maiores figuras políticas, né, da contemporaneidade, se tratando apenas de narrativas, sabe, que passam por esse filtro de pessoas brancas? Então, a gente fez vários cards ali, mostrando realizadores pretos e pretas, Sabrina Fidalgo, enfim, tipo, várias pessoas, né? Viviane, Renata. A gente vai falar de diretoras negras, desculpe, mas nos falta mesmo. Não, que é isso. Sim. A Sabrina Fidalgo é uma referência, inclusive está com a gente aqui, mas a dificuldade, e mulheres pretas dirigindo, mulheres pretas roteirizando, não existem, é uma minoria, menos de 2% da nossa produção, então é sério isso, né? Exatamente. E a gente aqui tem que fazer a nossa lição de casa também. Né, nós não podemos estar nessa posição ultra confortável e preguiçosa também de dizer, mas eu não conheço ninguém. Mas tá muito no começo, né? Como se ficasse também esperando que um dia esteja assim. E quais os filmes que são obras-primas perfeitas e retocáveis que você não pode falar nada e aí você diz, é por isso que eu selecionei para esse festival, ou por isso que eu, né? Não é assim. Então, eu acho que a gente também, eu e Lorena e todas as Elviras, a gente está sempre muito atenta, porque a gente tem muito que aprender também, né? Eu quero muito ver esse debate, porque eu toda hora aprendo e pergunto mesmo, e às vezes as cineastas, nossas colegas profissionais negras e negros ficam, né, assim, tipo, toda hora a gente tem que estar explicando, toda hora a gente tem que estar dando aula para essa branquitude ignorante, mesmo, a gente é super ignorante e na maioria das vezes preguiçoso, entendeu? Então, eu sempre nos esforçamos como coletivo, quero dizer, não só eu, Flávia, né, Lorena? Exatamente. Não, e pegando um gancho até, Adriana, se me permite, de outra convidada do festival, da Júlia Caterini, ela sempre fala, né, Júlia é minha amiga também, além de, enfim, cineasta, roteirista maravilhosa, mas Júlia sempre fala o quanto que é importante a gente não limitar a atuação, a gente não ter a nossa atuação limitada só por ser uma cineasta ou uma roteirista trans, por exemplo, a Júlia só pode falar, só pode participar, só pode escrever sobre personagens trans, né? Eu, Flávia, enfim, todas as críticas de cinema, a gente só pode falar sobre filmes dirigidos por mulheres, a gente só pode participar de eventos, só dar cursos sobre isso. Não, a gente quer poder também fazer o que os outros fazem, o que os homens fazem. Quer dizer, se os homens fazem, né, o geral, a gente fica só com nicho, onde é que está a graça disso, sabe? Acho que a gente tem que fazer isso, sim, porque, como eu falei, acho que é mais pedagógico do que outra coisa, por enquanto,
né? Espero que isso mude num futuro não tão distante, mas a gente também não pode limitar a atuação, né? Então, poxa, quer dizer, pessoas mulheres negras só podem fazer filmes sobre pessoas negras? Não, é a mesma lógica das mulheres dirigirem filmes de guerra, né? Catherine Bigelow ser premiada por um filme super bélico. Então, assim, quem é que diz? A Varda falava muito isso, a Agnès Varda, ela dizia, não quero ser reconhecida como uma cineasta que tem um olhar feminino ou que representa uma sensibilidade feminina. Eu não acredito nisso. Eu faço filmes que falam sobre as minhas necessidades, sobre os oceanos que eu guardo dentro de mim. Então, é isso, e isso é a experiência humana dela, não a experiência dela. Claro, é importante, foi fundamental ela ser mulher e ser feminista, porque isso está imbricado, né, na produção dela, nessa escritura audiovisual, mas não é, ela nunca quis que isso limitasse ela, né? Simone de Beauvoir sempre falou isso, que não nos limite, né, que não nos define. Então, eu acho que é importante também bater nessa tecla, sabe? Que a gente não fala só sobre isso, que a gente, sim, tem propriedade para estar no Festival de Mulheres e fazer cursos e debates sobre mulheres, mas que a gente também tem todas as possibilidades de fazer o que a gente quiser, falar sobre cineastas, homens. E dessa forma, assim, né? Desculpa, Adri, só complementando. Isso é muito importante. Ninguém acha aqui também que é isso que ela falou, que a mulher tem que fazer o que é filme de mulher. Assim como a seleção aqui não é. Quem vai assistir os filmes da seleção vai ver isso muito bem. Nem existe isso, né? Filme de mulher, esse filme é tão feminino. Enfim, um toque feminino. Do mesmo jeito que, pelo amor de Deus, também não é que os homens diretores não podem fazer filmes sobre personagens femininas grandiosas. Todo mundo aí tem os seus filmes dirigidos por homens sobre personagens femininas grandiosas. O primeiro filme, assim, que eu me lembre, que para mim foi... Eu estou num exemplo extremo também, mas que falou de violência contra a mulher, violência sexual, slut shaming, né? Com uma propriedade cortante para mim, foi Os Acusados, que é dirigido pelo Jonathan Kaplan, que, né, é um homem, um diretor, e ele foi certeiro, incrível nesse filme. Então, assim, eu estou dando um exemplo aqui, é um filme, né, dos anos, acho que 80. Né? Mas é outro exemplo extremo também para ilustrar isso. Thelma e Louise, apesar da roteirista ser mulher e ela ter encampado muito aquela história maravilhosa, o Ridley Scott dirigiu o filme. A gente só quer mais, novamente, aqui eu batendo na mesma tecla, pluralidade. Né? É isso. Também quero ver mulher dirigir Rock Balboa, entendeu? Por que não? Se ela quer dirigir, vai dirigir. Pegando esse gancho, meninas, eu tenho aqui um comentário da nossa querida companheira, amiga, assessora de imprensa, Maria Cristina Rio Branco, que ela comenta que esse ano o Festival de Sundance teve praticamente metade da sua seleção com filmes dirigidos por mulheres, né? E que isso é muito interessante, porque é um momento único. A gente não tinha essa quantidade de produção cabível para compor um festival desse tamanho, né? Ou tiraram? Eu tirei o compartilhamento um pouco, porque eu imagino que o público podia estar um pouquinho cansado, mas eu posso voltar depois. Tá bom. Não, tá ótimo. Foi bom ter tirado, eu não queria... E aí, o que vocês comentam sobre esse ponto levantado pela Cris? Eu acho que super procede, né, Lorena? Sim. Aliás, sou fã da Cris. Beijo para a Cris. Não resisto, mando beijos. Profissional. Que está sempre atenta a todos os temas também. Cris é muito atenta. Eu acho que... reflexo, né? Um pouco disso que a gente veio falando, exatamente. Tipo, ter os 50% é uma... Na verdade, tá, né, muito alinhada com essa lógica, né, atual. E, na verdade, com essa até fazer um justiçamento, né, de certa forma, às mulheres, porque tem dirigido filmes muito bons mesmo. Então, assim, Sundance é como o Flávio falou, grande janela do cinema independente mundial, mas filmes que, tipo, vão para Sundance ou são selecionados ou são convidados, são filmes de cineastas que vêm galgando aí, né, um caminho, seja no curta-metragem, seja em outras produções, e, tipo, mostrando esse talento, né? A gente pega o exemplo aqui da própria Chloe Zhao, né, que, poxa, o primeiro filme dela, para mim, é um dos maiores filmes que eu vi nos últimos anos, com certeza. Ele passou em Sundance, o The Rider,
é um filme assim absurdo sobre um cowboy. Tem algo mais norte-americano e mais masculino e mais que evoque essa questão do macho, né, do John Wayne, enfim, desse estereótipo norte-americano, e ela vai lá e faz um filme sobre um cowboy que está absolutamente deprimido, sabe, que está absolutamente assim no fundo do poço, né, que não tem perspectiva nenhuma, e já começa ali a mostrar esse talento que já aparece antes, né, na carreira dela como curta-metragista, enfim. E aí é uma progressão. Então, hoje ela está, né, prestes a ser laureada aí, né, enfim, pela indústria audiovisual hollywoodiana, mas ela também vai dirigir filme de herói, né? Ela vai dirigir Os Eternos. Então, é isso, está preenchendo, de certa forma, todos esses lugares. Outra que também passou por Sundance, Dee Reese, né, que é uma grande cineasta negra, né, e que, assim, de certa forma, definidora de algumas tendências de estudos do cinema contemporâneo, cinema feminino atual, né? Ela faz um filme chamado Pariah, que é um filme que, assim, quebra muitos paradigmas. Eu uso ele nos meus cursos, assim, porque tem uma questão muito forte de como que ela pensa o papel da espectadora negra, como é que a espectadora negra se enxerga representada nos filmes, né? E eu acho que esse movimento, de certa forma, é natural e reflete o talento de muitas mulheres, de tantas mulheres pelo mundo e aqui no Brasil. Então, por isso que é fundamental o que você faz, Adriana, que é não só fazer um festival com mostras, com debates, mas também com a possibilidade de desenvolvimento, né? De mostrar de quem é que está fazendo novos projetos, quem são as mulheres que estão querendo oportunidade para desenvolver os seus projetos. Ainda mais nesse momento que a Ancine está nessa situação, né, de filme de horror, que a gente não sabe o que vem por aí, que o Mário Frias fica falando um monte de bobagem, que a gente fica todo dia cheio de pavor. Então, é importante abrir essas outras possibilidades para essas mulheres que estão, né, com seus roteiros, com os seus filmes em desenvolvimento e querendo ver de que maneira que elas podem dar vazão a isso, né, uma coprodução internacional, enfim. E que estão em todos os cantos do país, né? Não só em São Paulo, no Rio, mas assim, estão lá no meu Pará, estão no Mato Grosso, né, estão no Rio Grande do Sul, estão numa aldeia, no Chuí. Então, eu acho que isso é um papel também que vai, né, desembocar e ter um reflexo lá em Sundance. Muito. Com certeza, e eu acredito que, assim, apesar de tudo que nós estamos vivendo, um momento bastante devastador, né, para o nosso cinema, com a pandemia, para as nossas produções, mas, por outro lado, essa capacidade de exibição que foi gerada e foi criada a partir do streaming, dessa oportunidade da gente estar podendo conversar aqui e compartilhar isso gratuitamente para que as pessoas possam assimilar, compreender, entender, crescer, né, com esses diálogos e com esse conteúdo, é muito bacana. Eu acho que isso foi uma das poucas coisas felizes de tudo, de toda essa tristeza que a gente está vivendo, né? Então, eu agradeço também imensamente a gente poder estar aqui dividindo e encorajando outras mulheres por meio desse trabalho, sabe? E capacitando outras mulheres, e capacitando as pessoas, enfim. É um trabalho de união. É isso aí, é isso aí. Né? Agora, vocês querem continuar? Porque vocês estavam passando a parte do Me Too, da importância do Me Too, não é verdade? Eu acho que, assim, quando eu estava comentando um pouco atrás que houve um momento da virada, eu acho que esse momento da virada também foi marcado com o movimento do Me Too, né? Com certeza. Time's up. Time's up, né, Lorena? E eu acho que o Me Too ele é a ponta de um iceberg, né? De todo esse movimento que já está acontecendo, né? Como a gente já falou aqui, nada começa do nada, né? Que nossa, um dia acordou, vamos fazer o Me Too, essa hashtag. Quando sobe uma hashtag é porque tem todo um inconsciente, né, coletivo já trabalhando, um consciente e um inconsciente. É verdade. Né? E já tinha havido ou foi 2019, mas veio tudo muito junto, que foi essa manifestação das mulheres em Cannes também, né, pelo 50. Exatamente, nas escadarias de Cannes. Mostrando o quanto as mulheres concorreram à palma em todas as edições,
né? E elas ocuparam as escadarias. A Agnès Varda estava lá, não por acaso. E quantas ganharam até hoje, gente? Não sei, é legal comentar. Uma, que foi a Jane Campion, pelo piano, que ainda dividiu o prêmio com o diretor da Deus Minha Concubina. A Varda ganhou também mais uma palma honorária, né? E é isso. Mesmo os Teve a Yulia Soltseva, não teve? Que ganhou a melhor direção? Ganhou, mas dividindo também. Foi verdade. Entendeu? Então, assim, nunca teve uma mulher que ganhou sozinha um prêmio em Cannes, uma palma. E assim, não é que, nossa, é uma perseguição de propósito, não, gente, pelo amor de Deus, né? Mas é uma coisa de todo um cenário, tudo que culmina para aquele momento. Exatamente. E no ano seguinte, em Cannes, a gente tem uma das maiores injustiças para mim da história de Cannes, com certeza, mas que também não passou batido, né? Que foi toda a questão, a repercussão do Roman Polanski, enfim, me desculpe quem gosta, quem aprecia, mas assim, ganhando, né, o prêmio de direção, e aí, tipo, de que maneira que isso repercute? Porque isso está ligado diretamente, né, a Me Too, a Time's Up, porque de certa forma, um tapa na cara, assim, das pessoas, né, principalmente das mulheres da indústria, né, um diretor que já foi acusado e já foi condenado, né, por um estupro, então ser reconhecido dessa forma, né, por um festival como Cannes, que eu falei aqui, né, é isso, nem todos os festivais, não existe perfeição, não existe nada totalmente bom nem totalmente mal, então, inclusive Cannes, né, às vezes comete alguns desses, né, que ele ganhou, algumas dessas coisas, não, desculpa, Veneza, né, e tipo, que criou todo aquele bafafá, mas assim, por exemplo, Celine Sciamma perder, né, o prêmio de direção em Cannes por Retrato de uma Jovem em Chamas, né, é um negócio que, assim, eu não compreendo muito bem, ganhou o prêmio de roteiro, mas assim, que é um dos grandes filmes também dos últimos anos, né? E é um filme que teve críticas belíssimas escritas por homens, inclusive, né? Que muito de certa forma me comoveu, porque é isso, né? A gente não está, de certa forma, querendo limitar aqui, dizer não, que só mulher. Então agora só mulher escreve sobre filme de mulher, só homem escreve sobre filme de homem, menina veste rosa, menina veste azul. Mas é uma maneira, né, de dar vazão a tudo isso que vem, de certa forma, sendo, né, guardado por nós e por outras mulheres que vieram antes da gente nesse nosso meio. Então, quando o Me Too ele surge também, ele surge como esse não aguento mais, né, dessas atrizes, principalmente, que foram assediadas por anos, que, nossa, passaram por coisas horríveis, né, principalmente na mão dos produtores, né, que assediavam, que faziam teste de sofá. Teste de sofá, inclusive, foi convencionado como algo na nossa indústria normal. Então, assim, esses movimentos vieram para desnormatizar essas coisas, sabe? Essas coisas não podem ser normal. Assédio não pode ser normal, sabe? Uma mulher para, tipo, galgar o lugar dela num set de filmagem para evoluir, começa como assistente, poxa, quero chegar um dia à cabeça, né, de departamento, eu vou ter que me submeter a essas coisas. Não. Então, assim, foi como se fosse um chega mesmo, né? Que aí foi reverberar para além do cinema, né? Foi reverberar para outros lugares, porque essa é a força das redes sociais, né? As redes sociais, elas vão ditando as coisas, elas vão possibilitando, por exemplo, que Pantera Negra se torne um filme, né? Que não se tornaria se não fosse esse movimento, nunca. E que muito menos teria ido para o Oscar, teria feito o que fez, né? De se tornar um grande fenômeno cultural, porque é isso, a maioria da população mundial é formada por mulheres e a maioria por pessoas não caucasianas. Então, as pessoas não caucasianas não querem mais ver só gente branca nos filmes. Não é possível, sabe? O mundo tem gente de todas as cores. Por que a gente vai ver só histórias de pessoas brancas? Então, isso, é um grande já chega, assim, de várias, né, camadas da sociedade que desemboca nesses movimentos, né? E eu acrescentaria uma coisa que que a Lorena diz, dessa questão do teste sofá, do assédio, que quando esse movimento existe, ele também é importante para os homens, que também sofrem assédio, né? Que também, né? Não estamos excluindo aqui o assédio como o assédio, essa instituição, não queremos, né? Não queremos, ponto, nem que ele ocorra com homens, nem com mulheres, né? E que a gente discuta essa questão da estrutura machista que prejudica todo mundo, né? Claro que a mulher é sexista. Todo mundo é ruim para todo mundo. Assim como a diversidade é boa para todo mundo, o sexismo é
ruim para todo mundo, né? Então, eu acho que se as mulheres puxam, se as e os trans puxam, né? A comunidade LGBTQ+, puxa muitas causas maravilhosas, eu acho que todo mundo ganha. Exatamente, e de uma forma propositiva. Quando eu falei, por exemplo, da Manifesta, que a gente leu lá em Brasília, que parece quase outra vida, mas foi só 2 anos atrás, a gente não simplesmente leu um manifesta reclamando da curadoria de um festival, mas a gente leu um manifesta com propostas para melhorar, para tornar mais inclusiva, para tornar mais diversa, menos sexista, a indústria audiovisual brasileira. Então, a Manifesta, ela é cheia de propostas, são vários itens onde a gente vai elencando essas coisas. A gente vai elencando a importância de ter até 50% de mulheres ocupando os sets, né, escrevendo os roteiros, dirigindo os filmes, né, personagens femininas que têm uma representatividade interessante, que, né, tem uma construção, uma pesquisa, né, que não sejam meramente estereótipos. Então, a gente fala desde representação até por trás das câmeras, a gente vai abordando vários aspectos de como tornar a indústria menos sexista, né? Realmente alcançar essa equidade. Então, são propostas que, de certa forma, vão ser postas em práticas por outros coletivos, como o coletivo que nós 3 fazemos parte, né? O Mais Mulheres. O Mais Mulheres vai falar com as mulheres que, de certa forma, estão à frente, né, de algumas entidades, iniciativas, né, produtoras, né, da indústria audiovisual cinematográfica do Brasil, e propor ações, né, fazer um seminário, fazer um fórum, e realmente colocar isso, né, ser um grande intermediador, né, seja com a SPCine, seja com o Congresso Nacional, né, seja para a própria... através dos festivais, né? Então, vai meio que marcar essa presença e demarcar a importância, né, dessa representatividade, dessa diversidade. Acho que cada um vai meio que cumprir o seu papel. Isso aí. Quer passar para o próximo slide? Respondemos bem, Adriana, porque é isso, né? A gente fala, dá uma volta gigante. Próximo, vamos para o próximo. Eu acho que está sendo excelente. Não, então, aí a gente traz algum... então, esse relatório da OCA, assim, sinceramente, eu aconselho que toda pessoa que trabalha com cinema leia, porque ele assim, não traz só dados, né, sobre a presença das mulheres, mas sobre a presença de todas as pessoas que compõem a sociedade brasileira e a nossa indústria, né? Então, mulheres, pessoas negras, pessoas trans, tem tudo isso lá, porque é um relatório de diversidade, né? Então, a gente entende um pouco, inclusive, como é que é essa ocupação no cinema, como é essa ocupação na televisão, enfim. Eu acho que dá para mudar muita coisa a partir dessa leitura, desses estudos, né? Desse tipo de material. Então, a gente tem, por exemplo, essa informação de que nos últimos 8 anos, as mulheres dirigiram, por exemplo, só 10% dos filmes de 2014, né? Nunca ultrapassaram 24% de todas as produções. Então, a gente só começou a ter um acréscimo um pouco maior, como a Adriana já falou na abertura, em 2016. Né? Mas, ainda assim, por exemplo, 2016 foi um ano que nenhuma mulher negra ocupou a direção. Né? Então, a gente tem essa dificuldade ainda para evocar o nome de cineastas negras, porque elas precisam de mais oportunidade, né? Elas precisam poder dirigir seus projetos, né? Então, tipo, não adianta só, é importante, é fundamental, por exemplo, Renata Souza, que é uma grande, né, diretora e roteirista, ganhar o prêmio principal da Associação Brasileira de Roteiristas ano passado, né, com o filme dela na categoria de curta, mas não só isso, você tem incentivos também, né? Então, assim, ganha um prêmio e também ganha um incentivo, enfim. Estou aqui dando algumas ideias, mas de coisas que eu acho que, sabe, podem funcionar e ajudar a mexer mais essas engrenagens, né? É isso aí. A gente, aliás, deixa aqui recomendado a APAN, né, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, que faz um trabalho incrível, que a gente tem que ficar atento, porque a gente tem que ver, tem que consumir, tem que assistir, né? E, por exemplo, o filme do Jefferson Day, o M8, entrou na Netflix, então tá aí na mão de todo mundo Netflix, né? Tá fácil ir atrás para assistir o filme do Jefferson, que tem uma temática muito importante. Né? Viviane Ferreira agora é diretora da SPCine, né? A Laís Bodansky
passou o bastão para a Viviane, entre outras, né? A gente falou da Sabrina Fidalgo, que vai estar aqui também. E Viviane foi essa pessoa, né, que tornou a PAN, de certa forma, uma das entidades mais representativas e importantes, né, do cinema brasileiro, ao ponto de, por exemplo, né, ter articulado agora, semana passada, mais um fundo, tipo um fundo da Netflix, né, dessa vez para ajudar também os profissionais do cinema negro, está promovendo vários cursos, está promovendo, até eu queria fazer curso de inglês, de francês para profissionais da indústria brasileira, então, assim, né, eu acho que é isso, estão mexendo as estruturas, Viviane, uma atuação incrível, e agora podendo fazer ainda mais, né, à frente da SPCine também. E um movimento bacana também que eu conheci agora, da Zezé Mota com Fabrício Boliveira, que criaram uma plataforma para coletar informação dos atores negros brasileiros, né? Eu vi no Instagram, né? Que maravilha. Eu achei isso muito interessante. Acho que a Shirley Cruz me mandou. Verdade, eles fizeram tipo um teaser. Muito legal. Eles começaram com esse movimento e, assim, eu acho que já tem quase 3.000 atores negros inscritos nessa plataforma. Isso é bacana. Sim, eles sim. Dessa atuação desses profissionais. Eu achei muito interessante. Eu também, eu vi lá no Instagram, chama Elenco Negro. Eu já até dei seguir lá no Instagram, que é muito importante. A gente cita alguns nomes, né, Adriana? Tem Camila de Moraes, diretora do Caso do Homem Errado, foi super debatido. A Glenda Nicásio, da Bahia, que está fazendo um ótimo trabalho. Tem muitas outras que a gente pode citar. Que não vai ser justa, né? Se a gente cita algumas porque é isso, para as pessoas irem atrás, conhecerem, mas também vamos acabar esquecendo um nome ou outro, então vão acabar não sendo muito justas, né? A Joyce Prado, maravilhosa, diretora do Chico Rei, que inclusive faz parte da nossa mostra. Sim, Grace Passou, né? Que é cineasta, dramaturga, atriz, enfim. Sim, a Fernanda Lomba, que é uma produtora que criou o Nicho, que é ótimo. Eu sei que o Nicho, ela acabou de ganhar um prêmio para produção internacional. Assim, tem muita gente que está produzindo, se articulando. Eu acho admirável, assim, acho admirável e a gente tem que aprender mais, viu, gente? Eu também, acho que a gente está num momento muito interessante, 54. Apesar do que a gente está vivendo. Aliás, gente, Nicho 54, vai atrás do Nicho 54, que eles têm projetos incríveis lá, Fernanda Então, quem está nos assistindo, acho que, assim, leve esse recado para o seu coração, sabe? Assim, antes de dizer, poxa, mas eu não conheço nenhuma atriz realizadora negra, nenhuma crítica de cinema mulher, não tenho nenhuma cineasta predileta, roteirista, dá uma pesquisada, sabe? Procure, então, os nossos coletivos, que a gente sempre está, tipo, muito acessível, assim, para proporcionar, né, esse tipo de informação. E a gente já fez isso algumas vezes e vai continuar fazendo, né, Flávia? Vai mesmo. Cineastas indígenas também, que isso aí é outro tema importantíssimo no Brasil. Né? A gente tem muitos nomes importantes e que a produção continua. Graciela Guarani, sim. Maravilhosa. Que é um diretor que eu na nossa mostra. Sim, a Graça é ótima, incrível. Então, assim, tem muitos coletivos, muitas ações e a gente tem que usar as redes sociais aí para se informar, se educar, né? E acompanhar. Tem muitas mostras que são realizadas, gratuitas até, que a gente, para ampliar esse olhar e sair um pouco só das sempre plataformas de sempre, que são muito bacanas, mas é isso, um festival como esse, o Festival de Cinema Indígena, o Festival LGBTQ+, vários que tem. Prêmio que só para roteiristas mulheres, como Cabiria, né, que inclusive ano passado homenageou a Patrícia e a Chapi, também cineasta indígena, maravilhosa. Ela foi a principal homenageada do festival. Né? Eu tive a honra de fazer o debate com a Patrícia e é uma premiação para roteiristas mulheres. Né? Então, que mais iniciativas assim ocorram e que unam forças. Eu acho que isso é importante. Ganham não só as mulheres, ganham o público como um todo, né? Que tem acesso a toda essa diversidade, riqueza. O próprio FIM, né, que é o Festival Internacional de Mulheres também, que a Menon Pinho realiza. Beijo, Minon, se estiver nos assistindo também. Maravilhosa, porque tudo isso compõe essa cadeia, né, Adriana, de apoio mesmo, sabe? O Cabira, o FIM, que, nossa, está abrindo várias frentes muito importantes aqui, porque é isso, é a união das forças. Né?
Bacanérrimo, meninas. Eu acho que assim, eu estava pesquisando para esse nosso encontro e eu fiquei bastante impressionado, mais uma vez, que entrando no Instituto da Geena Davis, eles fizeram um levantamento de 5.700 e poucos filmes. Somente 23% desses 5.000 e poucos filmes tinham personagens femininos. Olha isso. A nossa história é, na sua maioria, de personagens masculinos. É uma loucura isso. E eu acho que agora a gente vai dar a grande virada nessa história. Com todo esse movimento que você está fazendo, que a gente está fazendo, com essa união de todas nós. O momento é das mulheres mesmo. É isso aí. Como disse a Geena Davis, né? Se ela pode ver, ela pode ser, né? Que eu acho que é maravilhoso, né? E quando ela começou esse projeto, ela começou observando os produtos para criança, né? Que ela diz, nesse documentário ela diz, né? Ela teve filha e começou a ver que os desenhos animados para as crianças eram todos protagonizados por personagens masculinos, e ela criou, né, a fundação e foi atrás, batendo mesmo nos estúdios. O mesmo que as personagens femininas, né, as princesas da Disney, elas estavam sempre condicionadas a essa manutenção do patriarcado. Então, né, ela foi muito atrás dos números, de mostrar para as pessoas o quanto isso era problemático. Né? Sim. E uma coisa que eu acho muito bacana que a gente está vendo, assim, nessa diversidade toda, é que muitos filmes estão passando no chamado teste de Bechdel, né? Ou Bechdel, que é uma coisa bobíssima, gente, mas eu vou resumir aqui para quem não conhece ou para quem conhece, a gente vai lembrar que, assim, um filme para passar nesse teste, a Bechdel é uma quadrinista, né? Alemã, eu acho. Ela criou esse teste que é assim, um filme para passar nesse teste ele tem que ter 2 personagens femininas, elas têm que ter nome, elas têm que conversar entre si e elas têm que conversar de um assunto que não seja só falar de homem. Tipo, olha. Aí a gente pensa que é super simples. Não é. A grande maioria dos filmes da história que ganharam um Oscar não passam no teste Bechdel. Porque, ou às vezes porque nem tem personagem feminina com nome. Ou quando ela tem nome, ela não fala com outra mulher. E se ela fala com outra mulher, é de homem. Entende? Parece uma coisa simples. Faz o teste para você ver nos seus filmes preferidos para ver quantos que passam nesse teste. Eu sempre faço mentalmente e eu vejo cada vez mais filmes que passam nesse teste. Que loucura. Avanço. Que interessante, gente. E tem o selo, hein? O Mulheres do Audiovisual, junto com a Débora Ivanov, foi todo um encontro das mulheres. Existe o selo de Bechdel para passar no teste de Bechdel aqui no Brasil. Então, parece bobagem, né? Mas é nas bobagens que a gente vê como é que a banda toca para as histórias. Olha só. Realidade, né? Impressionante. Nos detalhes, né? Meninas, eu acho que a gente já está acabando o nosso tempo. 11 horas, como a gente tagarela. É rápido? Imagina se a gente unir forças, né? Sendo 56% da população mundial, nossa. O problema é esse. O dia que as mulheres entenderem, as mulheres do cinema, as mulheres do mundo, entenderem que são muito mais fortes, porque são maioria no mundo acadêmico, são maioria no mercado de trabalho, aí as coisas realmente, tipo, essa conjuntura, né, ela vai ser completamente alterada. E esse é o início desse movimento. Quer dizer, esse faz parte do nosso novelo, né? Do nosso novelo de construção. Sim, claro. Bom, meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Para mim é uma honra dividir esse espaço com vocês. São mulheres que eu admiro tanto e que estou sempre acompanhando o trabalho de vocês. Então, obrigada pelo tempo de vocês. É uma honra estar aqui. Por favor, acompanhem o festival. Hoje é só o início. Sábado que vem a gente tem uma masterclass com a Júlia Rezende aqui no nosso Inf.online, na sala 6. E vocês são nossos convidados, obviamente, para tudo, né? E para todos vocês que estão olhando, vendo a gente, por favor, participem, tá? Obrigada a você, Adriana. É uma honra estar aqui com vocês e com essas mulheres maravilhosas que a gente admira mesmo. Não é dizer por dizer, é verdadeiro. E eu acho que venham muito mais, muita união,
porque a gente não vai parar, não. É verdade, até rimou. Admiração muito recíproca, Adriana. Acho que assim, você, sabe, fazendo esse festival é uma demonstração do quanto que a gente pode, mesmo no momento que, né, tende a dizer, né, essas vozes na cabeça, essas forças antagônicas, não, a gente não vai conseguir, a gente vai sair dessa sim, né, e as mulheres vão sim alcançar a equidade na indústria do cinema, e esse festival vai ter uma vida muito longa. Obrigada. Com certeza, sábado eu vou assistir a Masterclass da Júlia. E boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Uma honra. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Flávio.